Capital de uma região durante longo tempo votada a uma economia agrária e à comercialização dos seus produtos, o Porto é o caso típico da cidade para onde os homens e os seus interesses se deslocam, gerando dentro de si e em sua direção um movimento a que o ritmo dos nossos dias deu uma faceta muito característica. A população circula na criação diária de riqueza e o transporte, possibilitando essa circulação, garante o contacto permanente entre as tarefas da cidade e quem nas executa. Mas precisamos de recuar um pouco no tempo para nos apercebermos da evolução que os transportes conheceram nestes últimos 100 anos no Porto. Em 1872, após a constituição da Companhia Carril Americano, inaugurou-se a primeira carreira portuguesa de transporte urbano por via férrea, que utilizava então a tração animal. No mesmo ano, uma nova empresa se lhe juntava, a Companhia Carris de Ferro do Porto, cujas linhas uniam os extremos e as estações de caminho de ferro norte e sul com o centro da cidade. Já em 1878, as duas companhias substituíam os cavalos por a máquina a vapor, sistema de tração que só nos finais do século começou a dar lugar à tração elétrica, com a entrada em exploração em 1895 do ramal da Restauração, primeira linha eletrificada de transporte da península. O século XX veio já encontrar eletrificado mais de metade do traçado então existente, devendo vir a extinguir-se a tração a vapor em novembro de 1914. Da criação e fusão de várias empresas veio a ficar em 1908 a Companhia Carris de Ferro do Porto, que então passou a explorar em regime de exclusiva concessão dos transportes da cidade até o seu resgate em 1946 e simultânea criação do Serviço de Transportes Coletivos do Porto. A tarefa não se antevia fácil e problemas técnicos e problemas humanos urgiam por solução. O equipamento e o parque de viaturas estavam longe de poder fazer face à expansão que a procura de transporte conheceu no após-guerra, e a situação do pessoal exigia uma rápida revisão nas suas condições económico-sociais de trabalho. O serviço iniciou em 1947 a construção de novos carros elétricos nas suas oficinas privativas, construção que se prolongaria até 1951, com o que se procurou desde logo melhorar as condições de transporte dos passageiros. Em 1948, conseguiu-se promover uma mais eficiente alimentação da rede elétrica com a construção de 3 subestações. Novos traçados e o recondicionamento das infraestruturas de via e de linha aérea ocuparia o serviço nos anos que se seguiram. Foi em 1956 que o Governo definiu a área da esfera de ação e o regime de exclusivo do Serviço de Transportes Coletivos do Porto, abrindo assim novas perspectivas à sua vida como serviço público. Uma empresa, seja pública, seja privada, é algo que pressupõe organização. Para manter operacional nas quase 24 horas do dia um sistema de transporte, não se pode ficar no improviso. A via e as unidades necessitam de toda uma tarefa de manutenção e conservação e de permanente apoio. Logo após a sua criação, o serviço procedeu ao estudo de utilização de autocarros e trolley-carros nas linhas urbanas e suburbanas, tendo-se iniciado a primeira carreira de autocarros em 1948. 10 anos não eram envolvidos ainda e já com uma frota de meia centena de autocarros, o serviço lançava as bases para a exploração das carreiras de trolley-carros, com a construção de novas subestações retificadoras e a montagem de linha aérea.
Assim, em 959, eram inauguradas as primeiras carreiras de trolei-carros que iriam servir novos percursos ou substituir noutros os carros elétricos. Ao contrário do que se poderá supor, o estudo do problema dos transportes constitui já uma verdadeira ciência. Responsável pelo desenvolvimento do setor básico dos transportes na região do Porto, o Serviço de Transportes Coletivos encarou de frente a realidade e propôs superiormente as bases gerais de um plano de remodelação total dos meios de deslocação a seu cargo, visando fundamentalmente a substituição das linhas de carro elétrico por carreiras de autocarro e trolei-carro e a criação de uma nova rede com vista a servir locais ainda não atingidos e a ligar entre si o conjunto de carreiras radiais por carreiras circulares. A construção de uma estação de recolha na Ariosa para 150 viaturas começou a ser realizada à par da construção de novas unidades de transporte. Foi adjudicada a uma firma nacional a montagem sobre material italiano de trolei-carros que, mercê de uma concepção técnica moderna, oferecem ao público uma maior comodidade e segurança, aliadas a uma grande capacidade de transporte. 50 trolei-carros de 2 pisos, novidade entre nós e com uma lotação de quase 90 passageiros, e 25 trolei-carros de 1 piso, juntam-se assim à frota existente. Para dar cumprimento ao previsto no plano de remodelação e para igualmente beneficiar as condições de alimentação da rede aérea a 500 volts, adquiriram-se novas subestações retificadoras de funcionamento automático, sendo 4 equipadas com retificadores de vapor de mercúrio, análogas a algumas já existentes, e uma a retificadores de silício, esta com a finalidade de facultar o contacto dos técnicos e restante pessoal de exploração e manutenção com tal equipamento. O plano inclui ainda a construção de 135 autocarros igualmente carroçados por indústria especializada portuguesa, sendo 90 de 2 pisos, concebidos para percursos longos e com a capacidade de mais de 80 lugares sentados. O valor total do equipamento previsto no plano de remodelação é da ordem dos 135 mil contos, cabendo 60% a materiais e mão de obra nacionais. Além desta verba, o plano obriga ainda a investimentos em linha aérea, edifícios, etc., no montante de 70 mil contos, o que conduz a um investimento global superior a 205 mil contos, cujas fontes de financiamento se localizam nas instituições de previdência e no Fundo Especial de Transportes Terrestres. E para dar uma noção do interesse e da utilidade do empreendimento, bastará referir que em 1963 os transportes coletivos do Porto movimentaram mais passageiros que o conjunto das carreiras interurbanas de Portugal continental e um pouco mais também que toda a rede dos próprios caminhos de ferro portugueses. Paralelamente à montagem do equipamento e à medida que vão dando entrada nos parques as novas viaturas, há que preparar o elemento humano. A formação e instrução do pessoal
Toma assim lugar importante, motivo porque o respectivo serviço dispõe de salas de aula onde se inicia a preparação dos motoristas, previamente submetidos a testes e exames psicotécnicos e médicos em instalações próprias. Assume aqui especial relevância a recuperação de pessoal retirado de outras tarefas e que vai sendo gradualmente absorvido pela crescente exigência de tripulações das viaturas. A simulação das condições de serviço é efetuada em autocarros e trolley-carros de instrução. Dispondo-se de material circulante e pessoal preparado e estabelecida a prioridade de substituição dos carros elétricos por carreiras de autocarros e trolley-carros, iniciou-se o levantamento da via férrea dos primeiros traçados, operação que marcou verdadeiramente o começo de uma nova era para os transportes coletivos do Porto. O plano de remodelação começava a concretizar-se. Uma rede de transportes desta envergadura tem de se apoiar em métodos modernos. E todo o tráfego é acompanhado por um centro de controle que, além de manter uma rede telefónica de permanente ligação com os pontos-chave das carreiras, está equipado de um circuito rádio que põe em contacto os serviços com as unidades móveis de assistência e manutenção da exploração. Aqui é uma carreira que não comporta uma afluência imprevista de público e para onde se providencia o imediato avanço de viaturas. Ali pode ser uma avaria que requer imediata reparação ou eventual substituição do material. Mas os homens, mais do que as máquinas, exigem permanente atenção. As condições de prestação de serviço são particularmente severas, quer pela exigência de horários, quer pela natureza das tarefas. Por isso, os serviços sociais têm sido desenvolvidos no sentido de dar um maior apoio moral e clínico, por forma a minimizar as dificuldades individuais e familiares. Assistência clínica e de enfermagem, assistência social, refeitórios, dormitórios, cooperativa de consumo, serviços culturais, banda de música, etc. Para os filhos dos funcionários, os transportes coletivos mantêm durante os meses de verão uma colónia balnear numa praia ao norte da cidade, onde as crianças em sã camaradagem podem beneficiar dos bons efeitos do clima da beira-mar.
Porto, como todas as cidades de formação antiga, desenvolveu-se segundo linhas ortogonais, ao longo das quais se foi processando a urbanização. A cobertura dessas zonas em expansão está plenamente integrada no plano de remodelação dos transportes. Com frequência animadora, vão as linhas servidas por carros elétricos sendo substituídas por carreiras de autocarros e troleicarros. E igualmente vão sendo criadas novas carreiras que totalizarão, decorridos os 10 anos previstos, para o desenvolvimento do plano, mais de 200 quilómetros de extensão. E aqui têm como os autocarros e troleicarros continuarão a cobrir toda a cidade, acompanhando o seu enorme e constante crescimento, com todo o pessoal estimulado pela mesma ideia de bem servir que sempre animou os transportes coletivos do Porto.